Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 155 e capítulo 14, a Gênese, manifestações físicas, mediunidade. Então hoje nós vamos para a questão de número 44. Na de número 44, Kardec assim ele relata: fenômeno muito frequente na mediunidade, né? Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médios para escrever em língua que lhes é estranha. Então, fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médios para escreverem em línguas, ou melhor, em língua que lhes é estranha, né? Então, isso chama-se acho que é xenografia, isso mesmo. Então, na época de Allan Kardec, por exemplo, isso era com mais frequência, né? Kardec enfrentou de tudo, né? Na época de Kardec, de Hipólito Leon Denis Ardiva, na codificação da doutrina, Kardec enfrentou um fenômeno lá que se chamava, que existe até hoje, que se chamava, vamos para o passado, que se chamava, meu Deus do céu, eu me esqueci, né? O fenômeno não é esse não, eu me esqueci, de fato eu me esqueci mesmo. Era um fanatismo. Me lembrei. Olha só pra você ver. Eu fui dizer, era um fanatismo, e eu acabei me lembrando do termo, um fanatismo. Então, eram médios escrevendo, né? Tinha médios naquela época lá, tinha pessoas tão fanáticas, mas tão fanáticas, porque o fanatismo ele está onde encontra-se o primitivismo, o primarismo. O fanatismo ele se encontra onde existam seres menos evoluídos e que também está em processo de evolução aqui na Terra, então 100% aqui na Terra. Aquele fanatismo, né? Aquela obsessão por escrever. E naquela época, as pessoas eram tão fanáticas, mas tão fanáticas, os médios, assim, submetidos a uma subjugação tão grande, que devido a esse fanatismo, porque esse fanatismo não deixa de ser um tipo de obsessão. Então, o que os médios faziam? Quando eles não escreviam nos papéis, né? E quando não tinham lá lápis, caneta, essas coisas para escrever, eles pegavam um pedaço de carvão e saíam escrevendo pelas paredes, como se houvesse de fato ali um espírito incorporado naquele médium. Mas era tudo fanatismo, era tudo obsessão, tudo transtorno, tudo misticismo, não tinha nada de comunicação séria ali. Onde já se viu isso?
sair escrevendo para as paredes, né? Com carvão, com pedaço de... Eu ouvi num trecho, numa obra, um relato de que os espíritos naquela época eles se serviam também até de caco de telha para poder escrever nas paredes, para os médiuns escreverem nas paredes. Então olha para você que absurdo. Só que esse fanatismo ele existe até hoje. Em todas as áreas. Não é só no espiritismo. É no evangélico, é no católico, né? Em todas as religiões do mundo. Porque observa para você ver. Quantas pessoas, ao ouvir um pastor pregando, né? Só de ouvir a pregação do pastor, ele se apaixona pela pregação, né? E ele estuda teologia e ele se torna um pastor pelo fanatismo, né? Aquele pastor anterior o inspirou. Divaldo Pereira Franco inspirou milhões, com todo respeito, né, dizendo isso. Mas Divaldo Pereira Franco, ele inspirou milhões de oradores pelo mundo afora, né? Porque falar tão bem, né, igual Divaldo é impossível. Então, Divaldo, ele é responsável por milhões de seguidores, né, na oratória espírita. E também, por exemplo, eu tenho amigas minhas, que desde cedo, né, assim, os filhos, desde novinhos, né, ali com os seus 7, 8 anos, levando eles à missa, aquelas crianças, né, se apaixonaram, né, muitos se apaixonam pela batina do padre, e ali eles estudam teologia também, e acabam se tornando um padre, né, e por aí em diante, chega bispo, outro chega até papa, não é assim? Mas no princípio tem um fanatismo, tem um porquê, né? Que aquilo tudo ali acontece. Às vezes a pessoa veio destinada realmente àquilo. Então esse fanatismo, de certa forma, tem um lado bom. Mas é preciso ficar muito atento, porque tem o fanatismo bom, que é aquele que é inspirado pelos bons espíritos, que desvia o indivíduo ao caminho certo, e tem aqueles fanáticos que, por falta de bom senso, os obsessores, eles desviam o indivíduo ao mau caminho, né? Então nós conhecemos inúmeros casos de espíritos que, tendo a sua programação reencarnatória na parte espiritual aqui para a Terra, arrebanhar, né, as ovelhas desgarradas do rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na doutrina dos Espíritos, chegando aqui à Terra, as trevas, elas viram a cabeça da pessoa, porque ninguém é perfeito, perfeito é só Deus, né? Então, aquelas influências do meio, a influência da matéria, a influência do ambiente, é lógico que esse espírito, ele não é perfeito, porque se fosse perfeito ele não estaria numa situação dessa, e também se fosse perfeito ele não sofreria essas influências do meio. Então, se sofre a influência do meio, é porque
ele ainda traz ainda umas certas dificuldades ainda, algumas coisas ainda para reparar. Mas naquela época, já falou daquela época, mas na atualidade, 2023, nós vemos muito fanatismo, né, de alunos que se apaixonam, né? Quando eu crescer, eu quero ser professor, né? Por causa do professor dele. Quando eu crescer, eu quero ser médico. Mas por que você quer ser médico? Igual meu pai, né? Então, isso também nas casas espíritas. Quando vem um médium psicógrafo, é natural, uma semana, duas depois, a casa enche de pessoas querendo psicografar. Aí você me diz assim, mas tá errado isso? Não, não tá errado. Tá certo. Até porque todos os dons são desenvolvidos. Tem que ser exercitados. Mas não basta o fanatismo pelo fato do médium psicógrafo ali, né, ter comparecido. Isso a doutrina dos espíritos nos ensina no livro dos médiuns. Então quem estuda sabe, né, que todos os dons são desenvolvidos e que existem as aptidões e que o médium, ele é que deve se interessar pelo dom e não o dom se interessar por ele, né? Então, tem certas pessoas que às vezes chegam até a mim e me perguntam, Luiz, qual é o meu dom mediúnico? Ora, se ele não sabe, eu vou saber? Com todo respeito. Se ele não sabe, eu vou saber? Você entendeu? Porque ele é que tem que se interessar. Agora, nunca se interesse por um dom mediúnico sem conhecimento de causa e de efeito. Estude a doutrina dos espíritos. Chama-se 5 obras básicas. Por isso que a base é as 5 obras básicas. Estude-as e coloque em prática. Depois você procura sim, depois você começa a se preocupar com essa questão de trabalhar dons mediúnicos. Luiz, mas e se eu aqui, por exemplo, eu não tenho conhecimento da doutrina, abri esse vídeo agora por acaso, eu sou católica, eu sou tico-tico no fubá. Mas eu vejo espírito e eu ouço espírito e eu tô morrendo de medo disso. E eu fui numa casa espírita e disseram que eu tenho mediunidade e que eu tenho que trabalhar com essa mediunidade. Primeiramente, mediunidade é inerente ao ser independente. Todo mundo, como já dissemos aqui em outros vídeos, nascido de mulher aqui na Terra, todo mundo é médium. Agora, dons mediúnicos, isso também não é novidade também. Se você vê espírito, se você ouve espírito, isso é um processo natural, isso é um fenômeno natural. Não há nada de sobrenatural aí, não há nada de miraculoso aí, não há nada de anormal. Agora, é preciso tomar muito cuidado com muitas casas espíritas, porque se você chega... Você está me dizendo que você vê espírito, que você ouve espírito, né? Gente, faz parte do assunto aqui, viu? E você chega à casa espírita. Se ali eles disserem para você assim, senta aqui porque você tem que trabalhar a sua mediunidade. Não volte nessa casa nunca mais. Porque você está começando na contramão. Pegue um carro e entra na rodovia contramão para você ver. É aquilo ali que acontece na tua vida espiritual, moral, em todo sentido. Se disserem para você, senta aqui, você tem que trabalhar essa mediunidade sua a partir de hoje. Desapareça daquela casa.
Você está entendendo? Às vezes a forma como a gente expressa parece que tá... Não, tem amor em você mesmo. Respeite você. Aprenda a gostar de você. Procure aquela casa espírita com esses dons mediúnicos que você diz que tem. Procure uma casa espírita onde eles vão dizer para você assim: isso é um fenômeno natural, meu bem. Você precisa estudar. Aí você vai perguntar assim, você vai interrogá-los, mas estuda para quê? Para você aprender a ter disciplina. Para você saber conduzir essa situação. E nós temos curso aqui. Então, vem aqui para o curso de iniciação ao Espiritismo. Aí você abraça a causa. Continue nessa casa. Você se inscreve naquele curso e você vai estudando as obras básicas ali naquele curso, estudando. Daqui um tempo, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais ou menos, 4 anos, né? Eles vão colocar você num departamento de acordo com os teus dons mediúnicos, podendo ser que essa vidência que você tem, ela pode desaparecer e surgir uma outra, porque você pode ter aptidão pela psicofonia, pela psicografia. Aí às vezes desaparece a vidência. Mas não pense em chegar na casa espírita, sentar e trabalhar já o dom mediúnico, não. Ah, Luiz, me disseram que eu tenho psicofonia e que eu tô no tempo parado, tô atrasado, tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. Mas primeiramente é preciso se instruir, né? Como você vai a São Paulo, se você não sabe o caminho, se você não tem um mapa em mãos. Raciocínio pra você ver. Alguém chega e te entrega um pertence e fala para você assim, um encomenda, fala assim, leve isso aqui para o meu parente em São Paulo. Você nunca foi a São Paulo. Vamos pensar por esse lado, só para a gente analisar. Você nunca foi a São Paulo. Você não sabe se você vai a pé, se você vai de avião, se você vai de tartaruga, né? Você não sabe. Você não sabe para que lado fica. Só te entregaram uma encomenda e pedir para você levar isso aqui em tal lugar em São Paulo. Você não tem um mapa. Na cidade que você mora não tem ônibus. Só tem charrete. Só tem jeguinho amarrado nos pés dos postes. Com todo respeito, né? Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Então, esse processo todo existe até no dia de hoje. Então, xenogrossia. Xenogrossia é o nome que se dá, né, aos médiuns que nos trabalhos mediúnicos, espíritos com outros idiomas se manifestam através deles. Então, por exemplo, um francês, um italiano, um japonês, um chinês. Então, esse médium, ele recebe esses espíritos. Tem muita coisa para explicar a respeito disso aí. Esse médium, ele recebe esses espíritos que falam esses idiomas pátrios deles. Tá bom.
Só que esse médium ele não só recebe esses espíritos. Esse médium ele tem facilidade para poder falar outros idiomas no dia a dia dele. Então, tem pessoas que falam 20 idiomas sem nunca ter ido aos países pátrio, né, daquele idioma. Então, ele deita, dorme e acorda falando mais idiomas e mais idiomas, mais idiomas. Xenogrossia. Isso aí vamos dizer assim, é um dom mediúnico. Não deixa de ser um dom. Você entendeu? Não deixa de ser um dom. Mas eu aqui, o zero à esquerda, eu não classificaria isso como dom mediúnico, não. Por quê? Porque a xenogrossia é é uma das provas, assim, mais perfeitas da prova da reencarnação. Que significa que aquele médio, aquela pessoa ali, ela já em vidas passadas, ela não só morou em vários outros países, como também em vidas passadas, ela teve oportunidade de estudar naquela existência diversos outros idiomas que ela armazenou no seu subconsciente, nessas áreas todas, nos seus arquétipos, e devido à evolução dela, nessa atual existência agora, ela consegue se lembrar daqueles idiomas e de forma que ela deita falando 2 idiomas, acorda falando mais 2, mais 2 e mais 2 e mais 2. Então, existe esses seres aqui na Terra. Então, isso aí é uma prova muito grande da reencarnação. Por exemplo, um professor hoje, um professor, né, de línguas, né? Então, tem professores que conhecem várias línguas, né? Vários idiomas, 30, 40 idiomas. São pessoas muito cultas, de um intelecto, né, assim, inenarrável. São pessoas assim muito cultas mesmo. Então, ela estudou todos esses, vamos pensar 50 idiomas, tá? Ela fala fluentemente esses idiomas e esses idiomas arquiva-se no teu perispírito, nos teus arquétipos. Pois bem, ela desencarna, esse espírito leva para a erraticidade esses arquivos todos com ele e reencarna com esses arquivos todos novamente. De acordo com a moral, de acordo com a evolução, com o intelecto desse espírito, ele consegue se lembrar assim, com uma certa facilidade, vamos dizer assim, gradativamente, mas com uma certa facilidade, desses idiomas. Nós vemos muitas crianças com 4, 5, 6, 7 anos tocando piano como se fosse Beethoven, né? Como se fosse outros aqui que já estiveram aqui na Terra, né? Crianças falando outros idiomas. Tem uma menina aqui no Brasil mesmo, parece que tem 6, 4 anos, fala lá, parece que fala 7 idiomas fluentemente. Em 4 anos. O que é isso aí? É algum transtorno neurológico que ela tem? De certo né? Aí levaram ela
para uma equipe de neurologistas a avaliar, e também fisiologistas e neurologistas. Eles disseram que aquilo ali era hereditário. Aí o pai interrogou o neurologista, mas hereditário como? Se na minha família ninguém fala idioma nenhum a não ser o português. O português é ainda mais o errado ainda. A mãe também do mesmo modo. Aí eles foram obrigados a dizer para o casal, tem coisas que pertencem a Deus, que não está na nossa alçada a decifrar. Se não está na alçada deles a decifrar, então também não fale besteira. Mas que besteira, Luiz? É hereditário? Hereditariedade? Então não fale besteira. No início ali já fala assim, desconhecemos esse fato. Pronto. Mas não use esse termo. Isso é hereditário. Fica inventando essas palavrinhas bonitinhas aí para enganar o povo. E aí depois encontram uma pessoa como essa, né? Então não fale besteira. Vamos para o próximo vídeo para a gente continuar nesse assunto.